Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Empreender. Hoje a gente está aqui com o Marcos para passar a experiência dele, como empreendedor, para a gente compartilhar um pouco mais como está sendo a experiência entre empreender e também ser empregado. Seja bem-vindo, Marcos, ao nosso podcast, por aceitar nosso convite. Vamos começar, então. Muito bem, meninas, obrigado pelo convite, Steph, Ana, agradeço e espero poder contribuir, tá bem? Com certeza. Espero poder contribuir. Então a gente gostaria de saber, primeiramente, como que está sendo essa experiência para ti, de empreender? Então, eu trabalho numa instituição financeira, na Unicred, então é uma cooperativa. Desde 2019 eu trabalho aqui em Três Passos, sou gestor da agência e ao mesmo tempo então eu tenho o meu empreendimento, que é algo então que eu acabo conciliando no dia a dia. Das 8 às 17 horas eu sou gestor da agência e antes das 8 ou depois das 17 horas eu acabo me detendo um pouco às tarefas do meu empreendimento. É desafiador, digo para vocês assim, porque a parte de instituição financeira, ela precisa se doar bastante, então você precisa estar muito presente, Tem toda a atenção, a consultoria financeira que a gente oferece aos cooperados, então isso te usa bastante, entende? Então eu digo para vocês, não é uma tarefa simples, mas é gratificante, porque ao mesmo tempo que você tem o teu trabalho lá de carteira assinada, você tem lá a tua empresa onde você pode inclusive utilizar alguns conceitos ou alguns aprendizados, lá no dia a dia também. Então é bacana, o início assim não é muito fácil, até que a gente consegue organizar tudo, enfim, mas está sendo gratificante, tá legal. E por que tu escolheu esse nicho assim para trabalhar? Olha, a gente trabalha com uma representação então da Husqvarna. A Husqvarna ela é uma empresa que ela tem foco em equipamentos que são direcionados à parte de jardinagem, aquelas empresas que trabalham com extração de madeira. Sim. E também ela tem uma linha muito forte na área da construção civil, Então são dois segmentos que, se a gente olhar para a nossa região, sempre estão em alta. Sim. E aí, principalmente a parte do agro, por quê? Porque a minha vida toda eu sempre tive contato e o agronegócio, então utiliza muito dos nossos equipamentos, bem como aquele profissional que hoje trabalha com jardinagem. E se a gente olhar, é um perfil meio que das pessoas agora ter lá o seu jardim, cuidar dele, ou enfim, pagar pessoas para cuidar do seu jardim, ter uma área de lazer verde, E aí, olhando essas opções e essas oportunidades de mercado, então surgiu essa opção de fazer essa representação da Husqvarna. Ela é uma empresa sueca, uma multinacional, e ela tem representantes em várias cidades, onde você é revendedor autorizado e também presta assistência técnica e faz manutenção, enfim, de todos os equipamentos. E tu é multimarcas ou é só essa no caso? A venda a gente é somente o Husqvarna. Sim. Então a venda, todo o suporte é somente o Husqvarna. Porém a parte de manutenção aí a gente faz todas as marcas. Então a mão de obra, então a gente tem lá que é o Rodrigo, que é o mecânico. Ele tem mais de 26 anos já de atuação no mercado, então ele é alguém muito experiente já, conhece então todas as marcas, fez N treinamentos e aperfeiçoamentos, Então a parte de conhecer todos os produtos está muito tranquilo. E aí eu tenho a Nanda, que é a minha cunhada, irmã da minha esposa, e ela faz a parte financeira e a parte de vendas também. Então ela trabalha desde os seus 16 anos de idade já, então são mais de 10 anos que ela também trabalha nesse ramo. E que aí, assim, eu tenho duas pessoas com bastante conhecimento, O que facilita para mim, e que também eu não preciso estar tão focado na empresa,
porque eles conseguem a parte de compras, enfim, tudo isso eles conseguem resolver, né? Para mim acaba ficando mais a questão administrativa, a parte financeira, como que a gente vai vender tal produto, em quantas vezes, como que vai ser o preço de venda, calcular a margem, enfim, a gente vai trabalhar serviços para a gente ver quanto que a gente cobra no nosso serviço, para considerar o custo que você tem, custo fixo, custo variável, né? Então fica essa parte. Mas é bem bacana. Eu fico com a parte mais burocrática do negócio. Às vezes eu vou lá, né? Às vezes eu vou lá para mexer também, né? Porque eu gosto. Então, mas eu não mexo muito, assim, eu deixo mais pro Rodrigo, né? Porque quando vê, eu vou mexer, eu vou estragar mais ainda. Eu queria que tu falasse então um pouquinho mais de quais são, tipo, os produtos mais específicos que vocês oferecem lá. Tá. Na linha de jardinagem, então, né? Na linha de jardinagem, a gente sabe que hoje os profissionais que trabalham nesse segmento, eles precisam não somente ter a tesoura de poda. A gente brincava antigamente, tu tendo isso, tu vai lá e trabalha. Hoje não, né? Por quê? Porque as pessoas investem muitas vezes um alto valor lá nos seus jardins e tal, e essa pessoa quer que ele seja bem cuidado. Então o equipamento que ele opera precisa ser um equipamento de qualidade. Então a gente tem desde roçadeira para fazer qualquer detalhe, tem aquelas cercas vivas e tal, tem o equipamento para fazer aquele trabalho, para ficar uma poda bem feita. Então a parte de limpeza, a empresa pensou nisso, então ela tem equipamentos também para limpeza, então não é somente para fazer o trabalho, e sim também para deixar o ambiente organizado, né? Então é roçadeira, cortador de grama, motosserra, é soprador, né? Enfim, N opções. E aí, na parte que é a parte ligada a obras, aí já são equipamentos mais industriais, né? Então, exemplo assim, que eles são mais utilizados por empreiteiras, enfim, empresas de construção. Mais ou menos essa é a linha que a gente opera, né? Hoje a Husqvarna, ela tem a principal concorrente dela em mercado, né, é a marca Stihl, né? Mas em questão de número de produtos, a Husqvarna tem um leque enorme de produtos se comparado à concorrente dela, né? Então a gente tem uma variedade bem grande. Claro que a gente acaba direcionando o foco para aquilo que é mais a realidade local, entende? Então, como eu disse, a gente olha na cidade hoje. Se você olhar 5, 10 anos atrás, era difícil você ver empresas de jardinagens, enfim, que fazem isso, né? E hoje tá bem competitivo esse mercado, né? E cada vez mais esses profissionais, o que eles precisam? Primeiro, se especializar, né? Segundo, ter opções. Não é somente você ir lá e cortar a grama. Você precisa, então, se a pessoa quer trocar o que ela tem, você precisa ter a opção de onde comprar. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um direcionamento num produto que tem uma saída maior. Sim. Que é muito essa linha de jardinagem. No agro usa muito, porque os produtores eles acabam precisando, então, dessas máquinas para fazer algum tipo de limpeza, enfim, de algum lote rural e tal, e aí a gente consegue entrar com esse material e ter disposição. E tu tem alguma parceria com a parte de jardinagem ou não? Ou alguém que faça ou não? Ou que indica, assim, alguma coisa assim ou não? Na verdade, assim, hoje a gente tem aqueles profissionais que fazem jardinagem que são clientes nossos. Sim. O que a gente faz com eles? Automaticamente, essa pessoa ela não pode demorar muito tempo para ter a máquina dele disponível depois de uma manutenção. Então a gente dá uma prioridade para ele, né? Sim. Por quê? Porque ele tem lá o cliente dele esperando a casa lá que ele precisa trabalhar. Então a gente dá uma prioridade para quem está nesse meio, né? E a gente tem uma ideia assim para o futuro que é evoluir a empresa para ter
esse serviço da empresa mesmo. É, porque hoje em dia, tipo, tá todo mundo investindo em casas. Eu vejo aqui na cidade tem muita obra, muito jardim, então o pessoal tá investindo mais nisso, né? Exato. Antigamente as pessoas mesmo compravam grama e plantavam e botavam umas florzinhas ali e deu, né? É o que eu ia comentar, eu acho que como a gente vem comentando essa falta de, eu não tenho mais tempo pra fazer tal coisa, eu tenho minha família, eu tenho meu emprego, eu tenho não sei o quê. O foco estão em outras coisas e a gente quer manter igual, tipo, a casa, o jardim em ordem, né? Eu vejo lá, tipo, pela minha avó. A avó é uma que até pouco tempo, tipo, ela cortava a grama dela, um pátio enorme, né, de esquina. Então, tipo, hoje ela prefere pagar e alguém que faça, né, de acordo, assim, então... A gente, na ideia, assim, quando nós abrimos a empresa, né, justamente não era ficar somente na linha de venda e manutenção, né? Então, um exemplo agora, a gente está, provavelmente na metade do ano, a gente vai lançar uma proposta de trabalho que é de aluguel. Então, de aluguel de máquina. Então, quando a pessoa... Que tem gente que gosta de cortar grama, né? Sim. E é caro para ir lá comprar a máquina, muitas vezes. Então, vai ter a opção de aluguel, a pessoa vai lá, aluga por meio dia as máquinas, ele paga o valor do aluguel, ele não vai ter despesa de manutenção, nada, e ele pode fazer o serviço dele, né? Então, a gente vai ter essa opção. E a gente pensa, assim, futuramente, justamente nessa linha aí de um profissional, tipo, com experiência, expertise, para que a gente possa ir lá no nosso cliente e negociar com ele. Poxa, você tem o teu jardim. Você quer que 2 vezes por mês alguém venha e deixe ele organizadinho, limpinho, pronto? A gente vai te passar uma proposta, vai te custar um valor X e a gente vai programar essa manutenção para ti. Então, é uma ideia que a gente tem aí, tá nos detalhes, assim, de amadurecimento. E eu acho que é isso, né? Tipo, de ter uma visão, porque é um diferencial também, né? Porque a maioria ou é aquela coisa, ou é um que a vizinha indicou, que corta grama, não sei o quê. Então, querendo ou não, assim, vai ter todo, né? Tipo, um início ao fim que vai ter um responsável. Tu vai saber, né? A quem recorrer pra todo, né? Sim, sim. A ideia é essa, né? A ideia é essa que a gente tem. Quando nós iniciamos a empresa em 2022, em fevereiro, né? Então a empresa tem um pouco mais de um ano, né? É bem recente, né? Mas a gente logo pensou assim, poderia fazer tudo isso de uma só vez, né? Mas eu entendo que precisa fazer as coisas em etapas, sabe? E tô testando o teu público também. Exato. Então, tipo, a gente precisou... É óbvio que clientes, o Rodrigo e a Nanda, eles já tinham, né? Pelo tempo que eles estavam no mercado. Mas mesmo assim, você não pode depender somente daquilo, você precisa agredir um novo público, né? Então, a gente precisou desse tempo para se estruturar, para fazer uma montagem, então também é muito caro, tipo, para você ter estoque, enfim, tudo mais. E aí a gente, vamos fazer tudo por etapa. Demora um pouco mais, só que é uma coisa mais organizada, sabe? E tu, como trabalha em banco, segurança, né? É sempre o pé no chão e segurança. Então, tu trabalha em banco, você vive fazendo consultoria financeira para as pessoas, falando em credibilidade, falando em segurança, dizendo para as pessoas fazer um investimento bom com o dinheiro delas, né? Então, aí se você fizer diferente, tá se contradizendo. Sim. Daí eu queria te perguntar sobre teus funcionários. Se é tu que treina, como tu faz essa gestão, né? Eu queria saber se tu que treina teus funcionários, como é que funciona, assim, a parte de venda, venda administrativa, assim, como é que é? Tanto na empresa como na Unicred? Na empresa. Na empresa, assim, o treinamento, na verdade, meio que não precisou, né? Não precisou. Claro que a gente trabalhou um pouco diferente do que eles vinham trabalhando, sabe? Que nem eu falei, tipo, a ideia da administração que eu tinha era diferente do que eles vinham tendo contato antes. Então, claro, precisaram se reaprender em algumas coisas? Sim, precisaram. Mas, basicamente, sim, o treinamento muito é o dia a dia, né? Muito é o dia a dia. E a parte de vendas, o que eu digo para vocês, assim, a parte de vendas, o principal de tudo é você não ter medo. Você não pode ter medo. A pessoa que é trabalhando em vendas, por exemplo, a Nanda que está lá oferecendo, ela precisa ser ousada. Ela precisa conhecer. Esse é o primeiro ponto, né? Então, o conhecimento ela já trouxe, ela já tinha isso. Então, o que ela precisa? Ela tem que oferecer.
Eu acho que isso é um dos pontos principais, assim, para quem é do ramo, tipo, de mercado de venda, sabe? Você não pode ter medo. O não, eu sempre digo, o não muitas vezes você já tem. Agora você precisa convencer a pessoa. Então, aí eu consegui utilizar essa expertise, tipo, de vários treinamentos que eu tive, né, durante todas as minhas especializações que eu tive, e eu consegui passar algumas coisas para a Nanda para que ela usasse no dia a dia. A Nanda, se fizer desse jeito, assim, fica mais legal, soa diferente para a pessoa que está te escutando, então, mais ou menos nessa linha. E aí, assim, ó, uma coisa que eu vejo que a maioria que chegou até nós, na verdade, só cuida da empresa, no caso. Então, como tu não tá lá, assim, em vários momentos, na verdade, né, tu acha que, tipo, tem alguma dificuldade a mais? Porque, assim, ó, eu vejo que alguns, por exemplo, tanto da minha família, por exemplo, que eu tenho alguns, né, donos de empresa, assim, que eles notam, assim, que às vezes, tipo, tais coisas funcionam melhor quando eu estou na empresa, ou qual a tua visão, assim, disso? Tem um ditado até que diz, né, que quando o gato sai, os ratos fazem festa, né? Eu já vi isso em algum perfil de empreendedor, né? Eu digo pra vocês, hoje, no nosso negócio lá, assim, não tem isso, né? Primeiro, pela proximidade que eu tenho com eles, né? Então, os dois eu conheço há muito tempo, esposa também tá lá, né? Isso, então a Vivi acaba participando às vezes, né? Então eu não tenho esse problema lá, tá? Por quê? Porque a gente tem, como a gente se conhece e a ideia do negócio, por mais que a empresa ela é minha, mas a ideia foi algo construído pelos três, uma vontade dos três, né? Os três vestiram a camisa. Exato, então tipo, fica mais fácil, entende? E outra que assim, tu tem alguém da tua família trabalhando, tipo, o teu grau de confiança, né, também é maior. E o grau de responsabilidade da pessoa que está lá também é maior. Por quê? Porque tipo, não é só o negócio. Poxa, eu vou demitir e amanhã ela é minha cunhada? Sim. Então, tipo, tem toda essa questão. É óbvio que a gente separa muito bem. Sim. A gente separa isso muito bem, né? Mas facilita. Facilita, mas eu digo assim, quando as pessoas de ambos os lados são bem maduros, tá? Isso é um ponto importante, sabe? Então, o Epanana já é alguém que tem uma maturidade muito grande, né? O Rodrigo já é um cara muito maduro, né? Então, isso facilita, né? Isso facilita. E claro, é um negócio pequeno, né? A gente tá falando então de poucas pessoas. Mas eu concordo com essa questão, porque é algo que você escuta muito, principalmente em empresas grandes. Poxa, se eu não tô lá, as coisas não acontecem, sabe? Infelizmente, em alguns lugares é uma realidade, sabe? E faz com que o dono da empresa, ele seja meio um escravo, porque ele não pode sair. Sim. Então isso não consegue desenvolver ou não consegue delegar alguém para ser um subgerente dele lá e ter a responsabilidade quando ele não tá, não sei como que ocorre. Mas é uma realidade. Infelizmente a gente vê muito assim de empresas, tipo, do gestor, do proprietário dizer, poxa, se eu não tô lá, não tem ninguém com a iniciativa. Bom, às vezes, quem sabe, falta trazer alguém que tem esse perfil, porque nem todo mundo tem, né? É perfil. Algumas pessoas não, é a mesma coisa, a pessoa que tem perfil para trabalhar no negócio e a pessoa que tem perfil para trabalhar no administrativo. Sim. Então tem essas questões aí no meio. Tem os dois lados, né, que nem a gente comentou com uma outra, porque assim, ó, não vai fazer do teu jeito, porque, né, cada um é único, então às vezes a pessoa vai fazer melhor, outras coisas ela vai fazer pior, Sim. outras melhores, né? Então, tipo, tem sempre esses dois lados, Exato. né? Então, acho que cabe aceitar e ter, tipo, o empreendedor ter essa visão também, né? Isso. De, tipo, tais perfis para cada no seu nicho, né? Isso, pô, que nem um exemplo, no ramo financeiro é muito trabalhado. Você contrata o perfil, né? Mas ainda no mercado geral a gente vai muito por eu peguei o currículo, né? Vou contratar esse. E você precisa, porque aquela pessoa que tem um perfil mais administrativo, ou que tem uma característica de ser
mais quieta, mais reservada, ela não tem a mesma facilidade de negociação de uma pessoa que fala pelos cotovelos, como a gente diz, né? Então, e isso influencia no negócio. Influencia. Então, você escolher a pessoa certa para desempenhar a função é extremamente importante. É um exemplo, eu não tenho perfil algum administrativo. Para mim ficar fechado numa sala, eu não consigo. Eu preciso de contato com pessoas. Então, automaticamente, para mim, falar do meu negócio ou vender ele é muito fácil. Né? Diferente, como eu falei, diferente de uma pessoa que é mais reservada, né? Mas são perfis, né? A gente tem que respeitar. Todo mundo é igual, né? Sim. E qual a dica que tu dá, então, para quem quer começar a empreender, assim? Olha, para mim o começar foi um sonho, né? Foi um sonho. Eu sempre quis empreender, eu sempre gostei dessa ideia. Todo mundo fala, nossa, principalmente tu escuta de quem é empreendedor, porque é difícil, porque não sei o quê, porque os impostos, porque o governo, e não sei mais quem, né? Realmente, não é fácil, eu concordo, assim, ó, o empreendedor brasileiro, ele é guerreiro, isso é verdade, isso é uma realidade. Mas também a gente não pode, assim, tocar o terror nas pessoas, né? Sabe? Isso às vezes eu noto que é algo que pesa muito na decisão Sim. de alguém, porque ele vai muito pelo que as pessoas falam. E não é assim um bicho de 7 cabeças. É difícil, óbvio que é. Você tem que ter uma maturidade para saber que em um mês você vai vender bem, no outro mês quem sabe você não vai vender bem, mas os teus custos estão ali, né? O boleto vem igual. O boleto vem igual. Infelizmente o boleto vem, né? Então o que eu digo, tipo, pra mim, eu abri muito feliz o meu negócio, sabe? Tinha uma estrutura lá de tu ter todo mês o teu salário e que te ajuda, com certeza, com certeza. Mas eu acho que um dos principais problemas, assim, empecilhos para quem abre é porque a pessoa tem medo pelo aquilo que ele já ouviu. Sim. Então é difícil, com certeza, mas é gratificante, sabe? É gratificante tu ver, tipo, que é um negócio teu, é uma coisa que você tá fazendo pra ti. Então, o que eu deixo de dica, assim, ó, é que a pessoa não desista pelo que ela ouve. Assim, a gente precisa arriscar. Eu sempre falo assim, o máximo que pode dar é dar errado. E quando dá errado, o que você tem que fazer? Começa de novo. Tipo, tem tanto empresário bem sucedido mundo afora, com grandes empresas hoje que faturam bilhões. Já faliram, né? Que eles faliram, gente. Então, um exemplo assim, você errar não é problema. As pessoas têm muito medo de errar, mas, gente, errar é humano. Vai acontecer. Você vai abrir teu negócio, as primeiras vezes, quando você trabalhar nele, você vai errar? Vai. Mas na segunda vez você já sabe, aí você faz certo. Então, tipo, esse é o primeiro ponto, assim, né? E outra questão, as pessoas precisam buscar uma assessoria, sabe? A gente não pode simplesmente pensar, eu vou abrir um negócio, tá, eu tô comprando essa água por R$2, eu vou botar mais R$1 em cima, então eu vou botar 100% do valor em cima e vou ter um lucro de 100%. Não é assim que funciona. Às vezes você achando que você botando 100% você está tendo um lucro muito bom, mas você precisa olhar qual que é teu custo, o que você tem todo mês certinho para pagar, você tem que se organizar e saber que você precisa ter uma reserva para o mês que você vender menos. Sim. Então a assessoria é muito importante, sabe? Desde uma assessoria contábil até a questão de assessoria financeira. Tipo, hoje a questão financeira é extremamente importante. Se você não souber quanto que vai ser o custo do teu produto lá no final, descontando tudo, é difícil. Sim. Eu imagino que dá tanto. Não, imagino Sim. não serve, né? Então, eu acho que esse é o segundo ponto, né? Primeiro é não ter medo, é arriscar e assim, poxa, deu errado, levanta a cabeça, tenta de novo, né? E o segundo é assim, é você se preparar. Não adianta também tu pegar e dizer, eu vou abrir um negócio, tá? Eu vou abrir qualquer coisa. Sim. Não precisa olhar mercado, né? Olhar mercado é muito importante também. Isso que eu ia perguntar também do olhar mercado, tu acha que localização influencia também? Influencia. Eu digo assim, a localização, o que você precisa olhar? Primeiro, teu público, qual que vai ser?
Então, teu público vai de carro, o público vai como, você tem bastante gente que tem acesso, hoje existe muito virtual, né? Se eu tenho uma loja que eu trabalho bastante com o celular, poxa, eu não preciso ter a minha loja lá na esquina da avenida mais cara da cidade, né? Às vezes eu posso ter em outro lugar. Se o meu forte for uma venda online, onde eu não preciso ter o meu cliente toda hora ali perto. Se o meu cliente precisa vir até mim para fazer negócio, poxa, o que eu preciso? Primeira coisa, e que todo mundo reclama, né? Estacionamento. Sim. Que todo mundo reclama, né? Sim. E é uma dificuldade na nossa cidade, com certeza. Isso é um gargalo pro comércio, né? É sim. Então, essas coisas você precisa olhar, tipo, mas a localização influencia, né? Com certeza. O problema é que nem todo mundo consegue colocar... Pagar aluguel numa avenida. Exato. Aí o que você vai ter que fazer? Poxa, aí você vai ter que usar a tua expertise. Aí você vai pegar numa rua do lado, mas então tu monta uma estrutura lá que as pessoas que vão passar lá, que chame a atenção delas. Que elas lembrem que a tua loja é lá porque elas passaram e aquilo marcou. Sabe? Então, são essas expertises no negócio que a pessoa precisa ter. Mas localização influencia, sim, né? Com certeza. E aí você olhar um exemplo, tipo, meu público é pegar um exemplo, o público aposentado. Como que eu vou colocar o meu empreendimento no segundo andar de um prédio que não tem elevador? Sim. Se são mais pessoas idosas. Então, tudo isso você precisa analisar bem, né? Olhar quem tu quer atingir e aí você traçar a tua ideia. Um aluguel dentro do que é teu orçamento também, né? Isso é outra questão, não adianta você, o meu público ele anda lá na avenida, aí tu gasta um horror em aluguel e toda a tua venda, todo o teu lucro vai só para pagar o aluguel. E o resto, Sim. Então tem que ter esse cuidado. Mas o marketing continua sendo o principal do negócio, né? E o marketing precisa se reinventar muito, né? Tu faz também no teu Instagram, assim? A gente usa. Movimenta bastante. Isso, o pessoal quem compra é aqueles que autorizam, então a gente acaba sempre postando. A própria página da Husqvarna, ela tem bastante material, então a gente acaba utilizando. A nossa cidade, tipo o rádio ele é um meio muito utilizado. Então a gente tem, são 3 ou 4 programas de rádio assim, que a gente está lá, sabe? Por quê? Porque a gente viu que uma boa parte do nosso público ele ouve o rádio, então a gente precisa ter. A gente já fez um exemplo, que deu aquilo que eu falei, o Dá Errado. A gente investiu em propaganda em outra cidade. A gente trabalhou 3, 4 meses com a propaganda, poxa, não surtiu nenhum efeito. Gente, deu errado, ponto, para e direciona para outro lugar. Mas as redes sociais, assim, elas são muito boas. O detalhe uma coisa que eu acho muito importante, tipo, as redes sociais, quando você fala em empreendimento, a pessoa que vai olhar, ela tem que ter aquela percepção que aquela interação é algo humano, sabe? Não virar um Instagram robotizado. Né? Exato. A gente olha muitas empresas, às vezes ela vai lá e posta um monte de coisa. Mas é algo que tu vê que é totalmente robotizado, como tu disse. É tudo automático, sabe? E você precisa humanizar. Então, por isso que a gente usa as postagens lá das pessoas que vão lá comprar. Pessoas reais, né? Pessoas reais. Só focar no produto, né? Exato. Então, você tem que ter essa opção, assim, porque senão não torna atrativo. Sim. Sabe? E a gente vê muita rede social, assim, de empresas que tipo, elas simplesmente jogam material. Então, pra mim que tô olhando, não se torna atrativo. Agora, quando tu vê que tem algo um pouco mais humano, aí você começa a dar uma atenção diferente, né? Então, acho que isso também é muito importante. É uma dica interessante para quem usa esses meios, né? Outra coisa que eu queria voltar no ponto, na verdade, que antes tu fala, não desista, né? Porque por mais que tu tenha experiência, tipo, amanhã pode surgir algo novo que tu vai, tipo, né, empacar de novo, ou deu errado com outra coisa. Então, tipo, acho que essa coisa da persistência, né, por mais que tu tenha experiência, que tu tenha anos, às vezes, a empresa, ou eu acho que às vezes acaba, né, tipo, surgindo esses pontos, assim. A vida é feita de ciclos, né? É que nem, como eu falo
lá na agência com as meninas, não é todo ano que a gente vai entregar a meta. Aí tem gente que fica apavorado quando diz, mas é uma realidade, nenhum ano é igual ao outro, e você vive ciclos, tem momentos que você tá com muito negócio, que você tá bem e tal, e tem momentos que você não vai estar tão bem, e no empreendimento é assim, sabe? Mas aí é aquela questão, aí muitas vezes as pessoas se apavoram, ou elas não se programaram, porque isso é uma questão também que tu tem que olhar, poxa, quando eu tô no meu momento bom, é óbvio que eu preciso comemorar, mas aí também você não pode extravagar. Então você precisa ter, extravasar, você precisa ter aquela tua reserva, por isso que eu falei antes da questão de você ter o cuidado quanto à parte financeira. Só precisa ter esse conhecimento, que ele é muito importante, porque daí você vai saber, poxa, meu negócio agora tá bom, eu vou reinvestir? Vou, mas eu não vou reinvestir tudo, vou fazer uma economia, justamente para aqueles problemas, para aqueles meses ou dias que você vai ter dificuldade. Sim. E que aí então, você tendo essa reserva, você tendo essa válvula de escape, você não fica tão apavorado, né? E dificuldades todo mundo passa, tanto a gente na vida pessoal como na vida profissional. Como eu disse, a vida é feita de ciclos, né? Você não passa uma vida inteira num mar de rosa, né? Tudo lindo, tudo bonito. Você tem momentos difíceis, né? Vai de como você encara eles. Isso é um detalhe importante. Sim. Agora eu queria que tu desse, assim, uma dica um pouco mais voltada, né? Usando, assim, tua experiência. Porque eu, em conversa com as minhas clientes, às vezes que tem, né, empreendimento ou escritórios, enfim, elas têm bastante dificuldade em encontrar profissionais, né? Qual, assim, a dica, o que tu diria, né? Como buscar esses profissionais hoje? Esse é um ponto que deixa muito empreendedor de cabelo branco, né? Porque a questão, quando você fala em buscar profissional, ela é muito complicada, porque, quem faz as coisas são as pessoas, né? Então você precisa ter pessoas boas ali para trabalhar por você. Pegar um exemplo nosso lá no nosso empreendimento. Hoje a gente, se fosse precisar alguém para auxiliar, principalmente na linha de manutenção e tudo mais, o que a gente iria focar? Alguém que não tem conhecimento e nós iríamos ensinar ele. Não entrar com vícios, né? Isso, dar o treinamento para ele lá que ele precisa. Ele vai ter uma pessoa do lado que tem muito conhecimento, então é muito fácil de ensinar, mas isso seria algo para nós, que se encaixe na nossa realidade, né? Agora, no geral, assim, o que eu vejo, tipo, tá difícil de ter gente, principalmente comprometida. Esse é um ponto muito sério, sabe? Marcos, eu preciso de alguém lá para fazer vendas lá na loja, né? Mas as pessoas hoje, e isso vai muito também, começa o problema lá da escola, porque a escola deveria ensinar as pessoas, pelo menos assim, a uma educação financeira, né? As escolas deveriam preparar os profissionais para mercado, sabe? A própria escola já deveria começar isso. Poxa, você tem um perfil, e aí olhar isso que eu falei, olhar perfis, e aí direcionar o Sim. estudo, né? Então, ou buscar pessoas, tá ruim, tá muito ruim assim no mercado, um pouco porque falta especialização, isso infelizmente é uma realidade, as pessoas querer melhorar, poxa, eu tenho facilidade em conversar com as pessoas, mas não é só isso, eu tenho que ir lá buscar um curso de venda, eu preciso me especializar, eu preciso saber como porque desde a questão de postura, como você para na frente das pessoas, como você cumprimenta as pessoas, tudo isso influencia na venda, tudo isso influencia no negócio. Eu vou contratar alguém para cuidar da parte administrativa. Precisa alguém que tenha um olhar mais detalhado. E como que a pessoa aprende? Eu gosto de papel. Não é só isso. Você precisa buscar um conhecimento, entender de tributação, se você vai fazer a parte financeira da empresa, essas questões. E isso eu vejo que as pessoas estão deixando de buscar, sabe? Estão deixando de buscar. E aí automaticamente o empreendedor lá, ele não está conseguindo botar pessoas
com capacidade para tocar o negócio deles. Isso acontece muito, né? Existe profissionais preparados no mercado? Existe. Só que daí para você ir lá e pegar ele da outra empresa, ele tem um custo muito mais alto. Exato. Então aí também vai muito de você ver, poxa, se encaixa no meu orçamento ou não. Mas que nem os vendedores hoje em dia, a venda é a alma do negócio, né? Mas eles não entendem que se tu se dedicar, entender do produto, tu vou vender mais, a minha comissão vai ser maior. Eu vou ganhar mais. É isso que as pessoas não botam isso na cabeça, né? Elas querem ganhar o salário, mas elas não se esforçam para vender mais. Exato. Né? Que se elas vendem mais, a empresa cresce, tu vai crescer também, né? Nós lá, a gente tem na parte de vendas, então, o pessoal tem comissão. Por quê? Porque eu acho que é importante. Aí entra um outro lado, né? A gente falando do lado do empreendedor, né? O empreendedor também ele precisa entender que se ele tem uma pessoa boa lá, que trabalha bem, ele não pode ir lá e dar uma comissão extremamente baixa para ele. Tem que ser algo que faz sentido. Sim. Então isso também é uma percepção que às vezes fica meio claro assim em alguns negócios. Que o que a pessoa vai ganhar por vender não faz sentido para ela. Então isso também é um cuidado que o empreendedor precisa ter. Ele precisa ter aquele olhar, poxa, tem que valer a pena também para a pessoa. E para a pessoa que está trabalhando na parte de vendas, assim, ó, o principal para quem vende, assim, ó, é tu dar atenção, sabe? Eu vejo que isso é o ponto-chave. Quando você dá atenção para a pessoa, você atende ela corretamente, você dá retorno, sabe? Às vezes você pega empresas que você contata, a gente tem oferta pelo celular. Aí você chama lá pelo celular, 2 dias depois você responde. Você foi a tua vontade. Passou o calor do momento, Passou o calor do momento. Então, tipo, tem essa questão, tipo, pro empresário, precisa fazer sentido o que ele está pagando lá pro colaborador dele, quando é bom. E eu digo assim, se ele paga, se ele tem 2, o que tá batendo as metas, o que tá buscando, vai fazer o outro se puxar. Porque ele vai ver, poxa, ele tá ganhando um bom dinheiro porque ele tá fazendo mais. Eu também vou. E esse fazer mais, faz mais negócio, e dá mais lucro, e dá mais rentabilidade. Então, é uma corrente isso, né? E o outro lado, é que eu disse, o outro lado é as pessoas que trabalham, que são os vendedores. Tipo, você precisa entender que quando a pessoa tá ali na tua frente, a tua atenção tem que ser para ela, sabe? Hoje o meu dia não tá legal, enfim, é óbvio, todo mundo tem problema em sua vida, né? Mas eu sempre digo assim, a pessoa que chegou na minha frente para me pedir alguma coisa, ela não tem culpa disso. Sim. Né? Ela não tem culpa disso. Então, tipo, ela merece um atendimento bom, ela merece uma atenção. Então, esses são alguns cuidados, assim, que eu vejo que precisa ter e eu vejo isso acontecer muito, sabe? Então, prejudica o teu negócio. Quem faz o teu negócio andar são pessoas. Então, o primeiro cuidado que qualquer empreendedor tem que ter, tipo, é com pessoas. Tipo, manter as pessoas engajadas. Eu li uma vez num perfil lá de um amigo meu que é empreendedor, né? Ele postou um negócio lá. Que era uma vaga lá para vendedor. E aí pediu quase uma experiência de uma viagem para a Lua pro cara, sabe? Aí lá o salário, uma mixaria. Então, tipo, são N questões e são dos dois lados, sabe? Tem o lado do funcionário, do colaborador, do empregado, e tem o lado do empregador, né? Então, por isso que a pessoa que trabalha com o negócio, ela tem que olhar pessoas. Porque quem vai fazer as coisas andar são pessoas. Quem vai vender é pessoa, quem vai comprar é pessoa, tudo gira em torno disso. E tu é a segunda pessoa que fala isso pra nós, da parte assim e ela trabalhou também em instituição financeira. Eu acho que todo mundo tem que estudar o financeiro antes de abrir o negócio. Porque é importante que dá certo. E tu comentou que às vezes o empreendedor quer crescer, mas não ajuda o funcionário também. Tipo, só ele quer crescer e o funcionário tá ali ganhando pouco. Então eu acho isso interessante que tu comentou. É um cuidado que a gente precisa ter, né? Porque eu sempre falo assim, o que paga o meu boleto lá no final do mês? É o dinheiro que eu ganho, né? Então, beleza. É a empresa como um todo, né? Exato. O ambiente de trabalho, ele precisa ser um ambiente bom, por quê? Porque ele vai me fazer dar
algo a mais para a empresa. Mas a questão financeira, ela conta, gente, é dinheiro. Sim. A gente precisa disso para viver. Então, e aí existe muita barreira, às vezes, quando se fala em salário, né? Porque parece que é crime, às vezes, falar em salário, né? Então, isso é um assunto que precisa ser debatido. Precisa ter uma negociação, sabe? Tem que ter os dois lados ganhando. E não só um, né? Não pode o funcionário achar que ele deveria estar ganhando um horror de dinheiro, sendo que ele não está vendendo nada, né? E não pode, por outro lado, o empreendedor lá, tendo uma empresa que está faturando um monte, e o funcionário dele lá, chega o final do mês, uma mixaria de salário. E daí a gente não tem amor à empresa. Daí se qualquer um oferecer 50, 100 reais a mais do salário, Exato. E aí começa a rotatividade de pessoas, né? Então você tem que, eu digo assim, você tem que se identificar, sabe? Tu tem que gostar do que você faz. Daí as pessoas vão dizer, poxa, mas nem todo mundo faz o que gosta. Não é tu fazer o que gosta, mas no ambiente que você tá, você tem que se sentir bem. Sim. Entende? Isso eu acho que é legal. Sim. Eu acho que, como tu comentou antes, que nem as escolas não dão, né, essas orientações, às vezes, dessa parte financeira, enfim. Mas, assim, também, às vezes, falta um pouco de interesse, porque hoje, tipo, nesse meio de internet, tem acesso a muitas coisas, né? Exato. Então, assim, ó, tipo, como o empreendedor tem que colocar o foco, né, nas coisas, como vai fazer, como vai funcionar, cabe às pessoas que vão trabalhar também se interessar nessa parte, né? Isso. Por exemplo, tem acesso a muitas coisas. Então, tipo, é coisa de correr atrás, né? E... É interesse, né? Tipo, por parte do funcionário, precisa ter interesse, né? Isso é essencial, assim. Eu sempre falo, vou olhar um currículo para contratar alguém. Eu já vi currículos que a pessoa tinha uma extensa formação, mas eu vi uma dificuldade nela, assim, em ela mostrar que tinha condições de se adaptar para aquilo que a gente queria. E eu já vi pessoas com um currículo com muita pouca formação, mas que tu via na pessoa que ela tinha, e que ela tinha vontade, sabe? Então, quando a pessoa tem vontade, ela busca, ela tenta melhorar, sabe? Por quê? Porque tá fazendo sentido para ela estar ali. Então, poxa, se eu melhorar nisso, se eu melhorar a minha expertise de vendas e eu vender mais, eu vou ganhar mais. Então eu vou buscar alguma coisa para mim. Então, a vontade, né? Tem que ter vontade, enfim. Então, Marcos, a gente queria te agradecer imensamente, né, por fazer parte aqui e compartilhar toda essa experiência com nós, né, que vai ser muito útil, com certeza, né, para quem quer empreender e para quem tá procurando, né, investir nesse meio. Então, muito obrigada. Eu queria agradecer também por confiar na gente, né, que a gente está começando também. Me identifiquei muito contigo também nas coisas que tu falou, porque não é fácil, né, começar. A gente tinha muita dúvida no início, será que alguém vai vir, né? A gente não tem aparelhagem, será que, tipo, a gente tá fazendo em casa, será que vai dar certo? Mas tem que começar, né? Aos poucos tem que ir fazendo até dar certo, assim, não desistir, né? É verdade. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço o convite de vocês. Espero poder ter contribuído com alguma coisa, né? Eu lembro quando eu vi a primeira postagem de vocês, né? Eu disse, que coisa legal isso, né? As pessoas poderem ir lá e falar da tua experiência, falar do que acha legal, né? Quem sabe vão vir 20, 30 pessoas aqui que, para quem vai assistir, não vai agregar, mas às vezes pode vir e que vai dar uma ideia bacana pro negócio dele. E aí, pra mim, já tá ganho, né? Já é legal. Então, eu dou os parabéns pela iniciativa de vocês, eu acho que é muito bacana mesmo. As redes sociais, elas estão aí, não vão embora, né? É um novo mundo que a gente tem e a gente precisa estar conectado a ele, usar elas de forma correta, como vocês estão fazendo. Eu acho que isso para mim, isso é o que deveria servir a rede social, né? E fiquei muito feliz pelo convite. E a hora que precisar de qualquer coisa da minha parte, eu estou à disposição de vocês. As nossas portas estão abertas também quando quiser voltar. Contar da parte nova que tu vai fazer da jardinagem, está aberto esperando. Legal. Obrigado, gente. Obrigada. Eu queria agradecer também os nossos patrocinadores,
o Espaço Animal, a Sorvemaria, a LL Store, a Ana Laura, né, a nossa sócia, e a Autoservo. Também gostaria de agradecer hoje o nosso lanche, que é os docinhos. Da Brigadeiros com Amor. Então tá, obrigada, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Salvou.